Que a graça do Senhor e Salvador Cristo Jesus seja conosco nessa noite. Tem sido uma alegria, um privilégio estar com os irmãos nesses dias. Eu agradeço ao Conselho da Igreja, na pessoa dos pastores Gessé e Alfredo, pelo convite para estar aqui com os irmãos. Foram dias de fato muito bons aqui. Nós vamos nessa noite, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu vou ler do versículo 42 ao verso de número 52. Atos 13, do verso 42 ao verso 52, diz assim: Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus Santo, louvado e exaltado seja o teu nome. Agradecemos o privilégio de podermos comparecer, ó Deus Santo, na tua presença, como teu povo, tua igreja, a fim, ó Deus, de entoar louvores ao teu nome, e mais especificamente nesse momento, a fim de ouvir a tua voz, por meio da tua palavra. Que o Senhor traga todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo Jesus, que a nossa atenção esteja voltada exclusivamente à tua palavra, que o teu Espírito aplique em nós a Escritura, edificando-nos, exortando-nos, consolando-nos, fortalecendo-nos para a tua própria glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer aos crentes que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e ele diz a razão para isso. Qual foi a razão de o Senhor Deus ter nos feito todas essas coisas? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa é uma missão que a igreja tem, caminhar falando a respeito daquele que nos chamou das trevas para a luz, proclamar a salvação de Cristo Jesus, falar a respeito da palavra. Se você lembrar do ministério de Jesus, quando ele chama os seus apóstolos, a missão dos apóstolos vai ser exatamente essa: proclamar aos homens que está próximo o reino de Deus. E Jesus dá ali ordens bastante
específicas, dizendo que eles deveriam procurar em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Evangelho de João vai dizer que ele veio para os que eram seus, para os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas apesar de a mensagem vir primeiramente para os judeus, os gentios também são alcançados pelo Evangelho. E é interessante que essa é a tônica de Paulo, quando ele fala em Romanos a respeito do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele chamou os seus discípulos e deu a eles aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, dizendo que indo eles deveriam pregar o Evangelho a toda a criatura. Você tem isso nos Evangelhos, especificamente no Evangelho de Mateus. E quando você vê Atos dos Apóstolos, você percebe que Lucas, um evangelista, está continuando um assunto que ele começou lá no seu Evangelho. No Evangelho de Lucas, ele diz logo no início que ele escreveu aquele livro para que o seu amigo Teófilo pudesse ter plena certeza daquilo que Jesus havia realizado. E agora, em Atos dos Apóstolos, se os irmãos voltarem lá no capítulo 1, ele vai relembrar isso, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Esse é o assunto do Evangelho conforme Lucas. E ele continua dizendo: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a introdução, então, de Atos dos Apóstolos é exatamente Lucas dizendo que vai agora demonstrar o que Jesus continuou fazendo. O Jesus ressurreto fazendo por meio dos seus discípulos, fazendo a sua igreja se expandir. Os discípulos seriam instrumentos do Senhor aqui, e é por isso que muitos dizem que Atos dos Apóstolos deveria se chamar, na verdade, Atos do Jesus Cristo ressurreto. Porque nós vemos a ação de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. E para isso, para essa proclamação, logo aqui no capítulo 1, ele vai cumprir a promessa de fazer vir o Espírito Santo com uma função. Veja lá no versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Veja o texto. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Os crentes devem então proclamar o Evangelho, o Espírito Santo lhes foi dado a fim de que eles tenham poder para testemunhar do Senhor Jesus. E em Atos dos Apóstolos você vai ver exatamente essa sequência, o Evangelho chegando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens levaram a sério o seu chamado de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e essa é a minha e a sua função. E a minha pergunta aqui é: o que você espera quando você compartilha o Evangelho? Ou nós, pastores e pregadores, o que nós esperamos quando nós proclamamos o Evangelho? Será que nós temos noção de que há vários tipos de reação ou de atitudes diferentes por parte daqueles que escutam o Evangelho, daqueles que ouvem o Evangelho? Será que a igreja está preparada para lidar com essas diversas atitudes? E é disso que trata o texto que nós lemos nessa noite. O contexto imediato aqui é bastante importante.
Se você olhar o começo aí do capítulo 13, vai lembrar que Paulo e Barnabé são destacados da igreja de Antioquia e saem em sua primeira viagem missionária. Eles começam a sua missão aqui e você já tem a conversão de Elimas, a história de Elimas, o mágico. Mais à frente, no verso 13, você vê que há um problema no grupo missionário que está avançando e há uma informação aqui, que mais à frente vai ser tratada mais minuciosamente, de que João Marcos abandonou esse grupo e voltou para Jerusalém. E aí então no verso 14 diz que eles atravessando Perge e Antioquia da Pisídia, foram num sábado à sinagoga e assentaram-se. E esse padrão, ele vai se repetir muitas vezes em Atos dos Apóstolos. Eles vão até um certo lugar, e o primeiro lugar que eles procuram é uma sinagoga. É onde estão os judeus reunidos para adoração. E ali então eles terão oportunidade de falar a respeito da esperança do Antigo Testamento, do Messias prometido. É isso que vai acontecer então aqui em Antioquia. Veja no verso 16, que diz que Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E Paulo então proclama aqui o seu sermão, anunciando que Jesus era o Messias que aqueles homens esperavam, o Messias que estava prometido em todo o Antigo Testamento. Paulo vai dizer que esse Messias se deu em favor do seu povo e que por causa dessa obra, o Messias concede salvação àqueles que creem. Essa é a mensagem que exalta o nome do Senhor Jesus Cristo e que é pregada aqui. A sequência desse texto é o texto que eu comecei a ler nessa noite, no versículo 42, e que mostra a reação dos ouvintes, as atitudes dos ouvintes, bem como a atitude daqueles que estão pregando o evangelho naquele lugar. Você vai ouvir então nessa noite a respeito disso. Quais são as atitudes dos ouvintes e dos pregadores do evangelho que você tem aqui em Atos dos Apóstolos? Primeiro vejamos o que acontece, quais são as atitudes por parte dos ouvintes. Você tem três reações, três atitudes distintas aqui e diferentes por parte daqueles que ouviram o sermão de Paulo. E você pode perceber, primeiramente, que houve quem ficou interessado pela pregação. Veja aí o que diz a partir do verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Estes homens estão interessados na mensagem. Paulo acabou de anunciar que Jesus Cristo é o Messias que traz salvação. Estes homens então abordam a Paulo e Barnabé, que estão saindo, e eles rogam, essa a palavra que aparece ali, eles rogam, eles imploram que no sábado seguinte eles falem novamente essas mesmas palavras. O sermão de Paulo parece ter provocado aqui bastante interesse daqueles homens, e o resultado você vê no versículo 44, veja lá. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. O sermão provoca interesse. Voltem no próximo sábado, e ali no próximo sábado estão novamente Paulo e Barnabé, e toda a cidade vai para aquele lugar. Muitos vão até a sinagoga. E é lógico que Lucas está aqui fazendo uso de uma linguagem hiperbólica. Ele está exagerando aqui para enfatizar que eram muitas pessoas que ali estavam. Ele chega a dizer que toda a cidade, multidões, foram com um único intento. Está aí no versículo 44, para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira atitude que você percebe aqui, que decorre da pregação do apóstolo Paulo. Eles ouvem, eles têm interesse naquilo que foi pregado, eles pedem que Paulo venha no sábado seguinte, e todos eles correm para a sinagoga, eles querem ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas você percebe aqui nesse texto,
que houve também aqueles que creram. Não só demonstraram interesse, mas creram. Veja o verso 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Houve aqueles que creram, que depositaram sua fé em Jesus Cristo, o Redentor. É para isso que aponta o verso de número 43. Note aqui, meus irmãos, que tanto os judeus como aqueles que Paulo está tratando aqui de tementes a Deus, estão entre aqueles que depositaram a fé no Salvador. Veja, mais uma vez, o verso 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos. Esses prosélitos piedosos são vistos como tementes a Deus. Eram pessoas que haviam abraçado as doutrinas do judaísmo, mas ainda não haviam sido circuncidados. Eles participavam das reuniões nas sinagogas, mas não tinham se submetido ao rito de entrada. Eles são tratados então aqui de prosélitos, eles estão interessados. Então o público que ouve Paulo e que crê é composto tanto de judeus que conheciam o Antigo Testamento, que haviam sido circuncidados, quanto daqueles que eram meio que simpatizantes do judaísmo. Eles creem no Senhor Jesus Cristo. E você pode estar certo disso, de que eles creram, porque o que o verso diz é que estes homens aqui, judeus e prosélitos piedosos, veja, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, diz o texto, falando a eles, persuadiam a perseverar na graça de Deus. Agora que eles creram, eles precisavam perseverar, eles precisavam continuar na fé em Jesus Cristo. Essa é a ideia que está aqui no texto. Eles convenceram com palavras aqueles homens a perseverar. O verso 48, veja lá, continua a mostrar este resultado de fé, de que muitos creram. Diz o verso: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja que são dois grupos. O primeiro grupo creu naquele primeiro sermão de Paulo. Aquele primeiro sermão que despertou o interesse nos que disseram, volte no sábado seguinte. Ele voltou no sábado seguinte, eles pregaram novamente na sinagoga, e agora, no versículo 48, diz que estes homens gentios regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Ele está falando aqui dos gentios, porque ele quer fazer um contraste com a postura dos judeus. Ele tinha ido diretamente para a sinagoga, veja, e o que havia acontecido ali? Verso 45. Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Muitos daqueles que tinham ficado curiosos e que falaram para Paulo voltar no sábado seguinte, agora estão no meio desse público que tem os judeus, ouvindo a pregação de Paulo e contradizendo a Paulo. A palavra provoca então duas atitudes bem diferentes, totalmente diferentes. Alguns crendo e outros contradizendo. Outros se colocando contra o sermão do apóstolo Paulo. Mas os gentios, diz o texto, estão glorificando a palavra ou dando graças a Deus pela palavra em que agora eles criam. E aí Lucas faz uma ressalva bastante interessante e importante aqui a respeito dos que creram. No final do verso 48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Por que é importante isso aqui? Porque a proclamação, por si só, não vai salvar,
a não ser que o Espírito Santo quebrante corações e convença o homem do pecado e da justiça e do juízo. Os que estão crendo aqui no Evangelho são pessoas, diz Lucas, que de antemão haviam sido designados para isso, haviam sido destinados para a vida eterna. Isso demonstra que a salvação pertence ao Senhor. Os apóstolos e nós, ao pregar o Evangelho, somos instrumentos do Senhor na proclamação. É por isso que nós precisamos ser fiéis. Mas os resultados da proclamação, estes pertencem ao Senhor. Essa é uma obra exclusiva de Deus, que usa o meio escolhido, a pregação do Evangelho, a proclamação da Boa Nova a respeito de Jesus Cristo, para salvar aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então veja, houve interesse, mero interesse, houve crença e houve rejeição. Eu já falei dos judeus e eu vou voltar a eles no verso 45. Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quando os judeus daquela sinagoga começaram a perceber que as pessoas começaram a dar ouvidos ao que Paulo estava pregando, ao que ele estava falando, provavelmente por ver que a pregação de Paulo estava surtindo muito mais efeito do que a própria pregação que estava acontecendo ali na sinagoga, começam a blasfemar, começam a contradizer a palavra, e eles estão tentando aqui dissuadir os crentes, contrariando o sermão de Paulo. Agora que os homens estão ouvindo a Paulo, lembre qual é a pregação: Jesus Cristo é o Messias que vem sendo anunciado no Antigo Testamento. É essa a pregação dos apóstolos. Os judeus que rejeitam esse Messias querem agora tirar da cabeça dos ouvintes essa ideia, querem contradizer o que Paulo está falando. E o verso de número 50 vai indicar que essa rejeição, ela não fica somente no campo das ideias. Veja o que diz o verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Agora a perseguição não é só de palavras, não é só no campo das ideias, não é só contradizer o que Paulo está falando. Eles perseguem os apóstolos. Em muitos momentos, em Atos, você vai ver exatamente isso acontecendo. A palavra sendo pregada, a perseguição se levantando e os apóstolos muitas vezes correndo o risco de até morrer. Em uma dessas ocasiões, Paulo é dado como morto, ele é apedrejado. A rejeição à palavra pregada é também uma das reações que nós precisamos estar prontos para encarar de frente. Porque você vê três atitudes bem distintas: interesse, fé, rejeição. A palavra pregada sempre vai despertar uma destas coisas. Há um puritano chamado Thomas Watson que diz o seguinte: a palavra será eficaz de um modo ou de outro. Se ela não faz os seus corações melhores, ela fará suas cadeias mais pesadas. O que ele vai dizer, trocando em miúdos, é que a pregação do Evangelho, ela tanto salva aqueles que são destinados para a vida eterna, quanto endurece o coração daqueles que são os réprobos. É por isso que nós não podemos nos espantar quando a palavra é rejeitada. E diante desses três tipos de reação, nós podemos pensar em nós quando nos assentamos para ouvir a palavra ou quando nós proclamamos a palavra. Primeiro, pensando em nós, ao nos assentarmos dominicalmente para ouvir a voz de Cristo que fala pela palavra. Você tem interesse por ela? Quando você ouve a Escritura, o seu coração
demonstra interesse. Você busca conhecer aquilo que o Senhor revelou para a sua vida e para a sua piedade. Porque Pedro, na sua epístola, vai dizer isso. Pelo conhecimento de Cristo, que vem pela Escritura, nós temos tudo aquilo que é suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. Você anseia pelo próximo dia do Senhor. Quando você termina de ouvir a pregação, você já fica contando os dias para o próximo domingo, onde a palavra novamente vai ser pregada. Veja o que aqueles homens fizeram. Volte no sábado seguinte. É assim que você estima a pregação do Evangelho? É esse o seu interesse? Uma das marcas daqueles que temem a Deus é o interesse pela Escritura. É buscar se aprofundar naquilo que a Escritura diz. Uma das igrejas mais à frente aqui, das sinagogas, onde os apóstolos vão passar, os homens daquela cidade vão ser elogiados exatamente por conta disso. Eles recebiam a palavra com toda a avidez. Estes eram os de Bereia, conferindo nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Mas a palavra sendo proclamada era recebida com interesse, com avidez. E a ideia de avidez ali é de interesse da mente. Você quer entender aquilo que está sendo falado. E essa é uma marca que precisa estar no seu coração, pois é a palavra que revela a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vivemos um tempo em que as pessoas buscam muitas vezes as igrejas buscando sensações. E aí então elas saem das igrejas dizendo: foi muito bom o culto, foi uma bênção. E aí quando você pergunta o que foi pregado, muitos não têm ideia. Elas se emocionaram com o que foi cantado, ou com o tom que foi com que o pregador falou a palavra de Deus. Muitos recursos que são usados a levar pessoas de fato a se emocionar, mas elas não compreenderam a palavra de Deus. Em Atos, você vai ver que o interesse pela palavra de Deus, ele é seguido desse entendimento. Se você lembrar de alguns capítulos atrás, você vai ter a história de Filipe com o eunuco, e eu gosto muito daquela história, porque Filipe é destacado por Deus para ir até aquele caminho que está deserto. Ali ele encontra o eunuco está lendo, ele tem interesse pela Escritura, e Filipe então pergunta: você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se não há ninguém para me explicar? Então Filipe explica, e o texto diz que começando daquela passagem, ele anunciou a Jesus Cristo. Então eles param, o eunuco vai dizer: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? É lícito se você crê de todo o coração. E aí então vem a confissão de fé: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles então descem até onde tinha água, ele é batizado, e aí o texto diz que ele segue o caminho com toda alegria. E por que eu gosto desse texto? Porque a alegria, a emoção, ele só vem lá no finalzinho do texto. Depois que o eunuco entende, compreende o Evangelho, depois que ele faz uma confissão de fé, depois que ele é batizado, e depois que ele compreende tudo isso, ele está alegre. Ele está alegre. Não é meramente emoção pela emoção, mas é uma emoção que vem seguida do entendimento. Mas para que você entenda, você precisa ter interesse pela palavra. A pregação da palavra precisa ser cara para você. Anseie pelo próximo domingo. Anseie pelo dia do Senhor. Mas não basta mero interesse. Porque há pessoas que se interessam, mas não creem. Aqui em Atos você vai ver um homem assim, lá no final do livro. Agripa. Agripa conhecia todos os costumes dos judeus.
É por isso que Paulo, quando vai testemunhar para ele, diz: eu sou muito à vontade para testemunhar, eu vejo que você é versado nos costumes dos judeus. E quando Paulo expõe tudo aquilo que o Antigo Testamento falava, no final ele vai perguntar a Agripa: você crê nos profetas? Eu sei que você crê. E aquele homem que tinha interesse por aquela cultura, que conhecia o livro dos judeus, vai perguntar: você espera que com tão pouco eu me converta? Com tão pouco eu vou me tornar um cristão? Ele tinha interesse, mas ele não cria naquilo. Há muitas pessoas hoje que têm olhado para a Bíblia, estudado a Bíblia, se interessado pela Bíblia, com o intuito de ir para o Facebook e brigar, e debater ideia. Só isso. Isso não serve para nada. Na verdade serve, isso serve para acumular mais condenação, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não basta se interessar, é preciso crer naquilo que a Bíblia diz. E crer significa se dobrar a tudo aquilo que o Senhor ordena em sua palavra. Crer é não escolher no que você quer crer ou no que você não quer crer. Tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: se você acredita no que quer dos evangelhos e rejeita o que você não gosta, não é nos evangelhos que você acredita, é em você mesmo. Nós não selecionamos aquilo em que queremos crer. Nós cremos quando a palavra diz. Quando ela é exposta com fidelidade, eu confiro Bíblia com Bíblia, e se aquilo que está sendo pregado é verdade, eu não tenho outra alternativa senão me dobrar aquilo. Mas por vezes a tradição, as paixões do coração nos fazem ir para um outro lado. Eu lembro de uma experiência que eu tive na primeira igreja que eu pastoreei. Era uma igreja já centenária, mas com alguns problemas doutrinários. E aí logo nos primeiros meses, eu recém-formado, recém-ordenado, fui à casa de uma senhora, onde ia ter uma reunião de jovens. Eu não tinha nem casado ainda, estava perto do casamento. E aí naquela reunião, sempre surgem perguntas. Essa senhora estava lá dentro da cozinha, mas ouvindo o que acontecia na sala. E algum jovem me perguntou assim: o senhor crê em dom de línguas? Eu falei: não. A pergunta foi direta, a resposta foi direta. Essa mulher saiu da cozinha, apareceu na porta, olhou para mim e falou: o senhor não crê em dom de línguas, pastor? Eu falei: não. Você, pastor, quando eu começo a gostar do senhor, eu desgosto. Foi assim, com 3 meses que eu estava na igreja. E aí eu perguntei para ela assim: eu posso explicar agora a senhora por que eu não creio? A senhora me ouve? Sim. Aí eu abri a Bíblia, a gente começou, eu fiquei 1 hora explicando. Depois de 1 hora, eu perguntei para ela assim: faz sentido isso que eu falei? Ela falou: sim, faz sentido. Ela entendeu tudo que eu disse, viu que tinha lógica, viu que tinha sentido, viu que eu não estava falando algo da minha cabeça. Mas depois que ela falou tem, ela terminou e disse: mas eu não posso crer assim. Sabe por quê? Porque ela era viúva de um pastor pentecostal. O marido dela a vida inteira falou em língua. E agora assumir uma nova crença seria meio que desonrar a memória do marido. Então, em nome da memória do marido, ela que entendeu a palavra, rejeitou, não creu. É por isso que não basta interesse apenas. Você precisa crer naquilo que a Escritura diz. Infelizmente, há no meio dos crentes aqueles que se portam como esse último grupo aqui. Eles rejeitam a palavra que é pregada. E isso explica o porquê de muitos cristãos se portarem exatamente contrariamente àquilo que a Bíblia diz. Eles ouvem o pregador, eles até acham que tem sentido, mas eles não querem aquilo para a vida deles. Eles preferem os seus próprios caminhos. Creia que Deus é mais sábio do que você.
Creia que aquilo que o Senhor revela na palavra é muito mais sábio do que aquilo que você acha que deve ser feito. E por desconhecimento e rejeição da palavra, o que nós vemos? Tudo isso que nós vimos na conferência. Casamentos mistos acontecendo, divórcios aos montes, pelos motivos mais banais, confusão e divisão dentro da igreja, ao invés de unidade, facções, desinteresse pelo dia do Senhor. Tudo isso é sinal de rejeição da Escritura. E o pior é que muitas vezes essas coisas são pregadas domingo a domingo. E as pessoas estão a rejeitar. Pior, por causa disso, muitos rejeitam os próprios pregadores, como os judeus aqui. Eles não querem simplesmente contradizer a mensagem, mas eles começam a atacar os mensageiros. Se eles não têm pedras e não podem, como acontecia em Atos, fofoca, falatórios. Pastor fulano de tal é assim, ele é muito radical, ele é muito isso, ele é muito aquilo. E começam a minar a autoridade dos pregadores. O critério que você tem bíblico para crer é se o que foi pregado de forma fiel. Se foi, obedeça. Ainda que vá contra o que você, lá no fundo do seu coração, acredita. Obedeça. Mas essas são as atitudes dos ouvintes do Evangelho. Você tem aqui no texto as atitudes por parte dos pregadores do Evangelho. Veja o que acontece aqui por parte dos pregadores. Quais são as atitudes destes homens? A primeira delas é o discernimento. Aqueles que proclamam o Evangelho precisam ter discernimento a fim de não ficarem desanimados. Essa é a verdade. E de onde vem o discernimento? O discernimento vem da própria Escritura. Porque diante da rejeição da palavra, não é incomum haver tristeza e desânimo. Isso por parte de pastores, de presbíteros que pregam a palavra e veem que muitas vezes a igreja não reage àquilo. Isso por parte dos crentes que evangelizam, na esperança de verem os seus amigos, os seus parentes abraçando a fé e veem cada dia corações mais endurecidos. Isso causa tristeza. Isso muitas vezes traz desânimo, e é por isso que é importante ter discernimento. E como eu disse, o discernimento vem por meio da Escritura. Veja o que está acontecendo aqui. Note o verso de número 46. O verso 46 é a sequência daquilo que aconteceu no anterior. O que aconteceu no anterior? Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E aí então no verso 46, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Diante da rejeição dos judeus, de eles estarem ali tentando contradizer o que Paulo está dizendo, Paulo os exorta e declara duas coisas. A primeira, que eles estavam ouvindo o Evangelho, os judeus, porque era necessário que o Evangelho fosse anunciado a eles, primeiramente. Onde que você percebe isso? Vai lá em Mateus, capítulo 10. Eu já citei na introdução, e agora eu vou ler o texto, onde há a ordem de Jesus. Mateus capítulo 10. Aqui é onde mostra Jesus escolhendo os 12 e os instruindo. A partir do verso de número 5 você tem assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus já havia dito isso aos apóstolos. Vá principalmente
aos judeus, não tomem rumo aos gentios. Mas depois dessa rejeição, lembra que eu falei de João aqui, veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Lá em Mateus, o evangelho vai ser pregado em todo lugar. E em Atos, o anúncio é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas ainda que haja esse itinerário, em cada lugar que eles estão proclamando, eles procuram os judeus. Então, quando os judeus rejeitam, eles pela escritura têm discernimento. Primeiro, deveríamos estar aqui mesmo, pregando a vocês. Mas agora que vocês rejeitaram, nós vamos para os gentios. De onde surgiu essa ideia? Da onde que saiu essa ideia mirabolante? Veja lá, volte em Atos dos Apóstolos. Veja o verso 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Onde é que está isso? Vá lá em Isaías, capítulo 49. E já lá no Antigo Testamento, você percebe que havia uma promessa de que o evangelho chegasse também a outras nações. E isso demonstra, meus irmãos, que aqueles que acham que a igreja é um plano B, os gentios são um plano B na agenda de Deus, porque se Israel cresce, acabava a história, é uma falácia. Veja Isaías 49, verso de número 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É exatamente isso que Paulo está lembrando agora, que eles estão sendo rejeitados. Nós viemos pregar, nós precisávamos pregar a vocês, mas nós sabemos pela Escritura, o Senhor nos disse que nós deveríamos também ir aos gentios. Curiosamente, quando Paulo escrever aos Romanos, lá no capítulo 11, ele vai dizer que o Israel de Deus é composto exatamente da plenitude dos judeus escolhidos com a plenitude dos gentios escolhidos. Estes dois povos juntos formam o Israel de Deus. Todo Israel será salvo. Todos os eleitos de Deus, todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Então eles não estão desanimados, eles não estão espantados com a rejeição, porque eles têm discernimento, dado pela palavra de que isso aconteceria, e amparados pela palavra, eles sabem que é hora de não mais insistir com aqueles judeus. E após o início da perseguição, eles sacodem os seus pés e se vão. Voltem lá em Atos. Versículo de número 51. Estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe onde tem isso aqui? Lá em Mateus capítulo 10. Depois você volta lá e vê. Depois de todas aquelas instruções que Jesus deu, não tomeis rumo aos gentios, procurai as ovelhas da casa de Israel, ele vai dizer, quem não receber vocês, saia e bata os pés, não leve nem o pó. E a ideia é que aqueles que rejeitam o evangelho estão condenados. A atitude era para demonstrar exatamente isso. Vocês estão se colocando contra o juízo do Senhor. Era esse o discernimento desses homens que estão pregando o evangelho e vendo a mensagem ser rejeitada por muitos. A palavra de Deus lhes dava discernimento. Eles sabiam que só creriam aqueles que foram destinados para a vida eterna. Esse discernimento, meus irmãos, faz com que eles tenham uma outra atitude. Verso 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Eles saem da sinagoga, eles não param de pregar. Os judeus rejeitaram, toda a região agora vai ouvir a respeito da salvação em Jesus Cristo. O anúncio continua por toda aquela região.
E é isso que faz com que os judeus promovam a perseguição física agora. Eles contradisseram a palavra lá na sinagoga. Quando eles viram que estes homens foram aos gentios, eles armam uma perseguição. Eles não querem que o evangelho seja pregado ali naquela região. Segunda atitude, perseverança. Eles não foram chamados para converter ninguém. Eles foram chamados para proclamar o evangelho. E eles deveriam continuar a fazer isso. Mas você tem ainda uma terceira atitude por parte destes que estão proclamando a palavra e que está descrita aqui no texto. Veja lá no versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles estão em meio a uma perseguição. Eles têm que se retirar daquela região. Eles correm o risco de morrer por causa da proclamação do evangelho. Mas eles sabem que isso vai acontecer. Jesus os havia instruído lá em Mateus 10. Eu estou enviando vocês como ovelhas em meio aos lobos. Sejam prudentes como as serpentes, sejam simples como as pombas. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Jesus disse isso lá em Mateus 10, eles estão fazendo isso, mas eles não estão fazendo com um lamento no coração, eles estão alegres a despeito da perseguição. Então a sequência é rejeição, perseguição, eles sacodem o pó dos pés, se vão, mas eles se vão alegres. Eles não estão tristes, mesmo com o resultado negativo, entre aspas. Mesmo com toda a rejeição. Os pregadores têm discernimento que tudo está sob o controle do Senhor e é por isso que eles estão alegres. Eles não murmuram, eles não lamentam, eles se alegram no Espírito Santo. Eu estou pregando em Atos dos Apóstolos lá na igreja, já tem um ano, com algumas pausas que eu faço. E no dia que eu fui estudar esse texto, na semana que eu fui estudar esse texto, eu tive que pregar esse sermão para mim. Porque eu estava tão desanimado naquela semana com algumas coisas. Falando, gente, não é possível que eu estou há 11 anos numa igreja, falando as mesmas coisas, e um monte de gente não ouve. Eu estava para baixo naquele dia. Como talvez muitas vezes os pastores daqui possam ficar, os presbíteros. Como é que a gente pode falar e as pessoas não ouvirem? E com toda essa tristeza eu comecei a estudar o texto e Deus foi tranquilizando meu coração. Eu não preciso ficar assim. Eu preciso me lembrar, os pastores precisam se lembrar, e você, ao proclamar o evangelho ao seu vizinho, aos seus parentes, precisa se lembrar de que quem move corações é Deus. Crerão todos aqueles que são destinados para a vida eterna. Não crerão todos aqueles que eu tenho vontade que creiam, que entendam. Eu posso ter os melhores argumentos e eu preciso tê-los. Aqueles que proclamam a salvação precisam estudar, conhecer, saber persuadir, saber convencer, mas nós não depositamos confiança nisso. Nós esperamos que o Espírito Santo faça o seu trabalho, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho dele, exclusivo dele. E muitas vezes nós desanimamos porque perdemos essa perspectiva. Os resultados são do Senhor, a nós nos cabe fidelidade. Fidelidade na proclamação da palavra. Esse discernimento vem quando nós olhamos para a Escritura. A Bíblia é bem clara quanto a essas questões. A salvação pertence ao Senhor. A iluminação da mente pertence ao Senhor. O convencimento pertence ao Senhor. Não fique triste, não desanime no seu trabalho de proclamação, de testemunho do Senhor. Quer seja como membro da igreja testemunhando, quer seja como pastor, como presbíteros da igreja, ao pregar a palavra. Nós precisamos pregar
com fidelidade. A seu tempo, Deus fará a obra que deseja fazer no coração dos crentes, moldando e fazendo com que eles sejam conformes a Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Nós temos a garantia de que isso vai ocorrer, não no nosso tempo, mas vai ocorrer. Paulo fala isso aos Efésios, que Jesus se deu pela sua noiva, pela sua igreja, para apresentá-la sem mácula e nem ruga. Ele vai conseguir fazer isso. Ele vai fazer isso pela palavra. Ele vai purificar os crentes pela palavra. Creiamos nisso. Mas ele também vai endurecer aqueles que não são dele. Mas ele também vai deixar os corações empedernidos. E a proclamação do evangelho serve para notificar aos homens a respeito da salvação. Aqueles que não crerem, João vai dizer bem claramente, já estão julgados, porque não creram no Filho unigênito de Deus. Qual é o julgamento? A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E mesmo sabendo de tudo isso, nós temos que proclamar, anunciar, falar com discernimento. Com discernimento. Agora, ainda que isso seja um consolo a quem prega, a quem proclama, isso nunca é uma desculpa para aqueles que ouvem e rejeitam. Crentes precisam dar ouvidos à palavra. Tem uma pergunta do nosso catecismo que é joia a respeito disso. Como que os crentes precisam ouvir a palavra de Deus? Acho que é lá 159, 160. Depois você pode pegar o catecismo maior e ver como que a palavra deve ser pregada e como que você deve ouvir a palavra de Deus. Com atenção, vocês devem conversar sobre a Escritura, falar sobre ela, ter fé, tudo isso está lá. Saber que é no tempo de Deus, saber que muitos vão rejeitar, traz consolo a quem prega, mas não pode trazer descanso a quem ouve. Se você ouviu alguma coisa que fez sentido, mas o seu coração ainda não quer se amoldar a isso, peça ao Senhor que ilumine o seu entendimento. Confira a Escritura com a Escritura e se renda à vontade do Senhor. O Senhor ordena ao seu povo que ouça a sua voz quando Ele chama ao arrependimento. É preciso ter também, irmãos, discernimento para saber a hora de sacudir o pó dos pés. Às vezes nós queremos insistir para que as pessoas creiam pela nossa força, sendo que elas já deram provas de que elas não querem mais ouvir. Sacuda o pó dos pés e se vá. Se vá. Você já notificou, você já falou, deixe que o Senhor trate com essa pessoa, mas persevere proclamando, não desanime. Uma das coisas que podem acontecer ao você pregar o Evangelho são pessoas se rendendo a Jesus Cristo. E isso é maravilhoso quando acontece. E isso alegra o coração. Persevere na pregação do Evangelho. Se é verdade que não é sábio ficar insistindo, tentando levar alguém a crer pelo cansaço, não se pode desanimar de falar a outros. Esteja alegre pelo privilégio de servir a Cristo, de ter sido chamado das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes daquele que te resgatou, do soberano Senhor que se deu na cruz para te livrar da ira vindoura. Foi Ele, o Senhor Jesus, que advertiu os seus discípulos de todas essas dificuldades, de que tudo isso iria acontecer, da perseguição que viria sobre aqueles que proclamam o Evangelho. Ontem o pastor Marcos falando aqui a respeito da passividade da igreja, né, que haverá um tempo que talvez experimentemos perseguição até aqui no Brasil, possivelmente. O que Pedro fala sobre isso? Você lembra aos crentes? Não estranheis o fogo ardente que há entre vós, destinado a provar-vos. Isso está anunciado. O mundo vos odeia. Mas não desanime.
em Atos, capítulos antes, estes homens vão ser presos, e depois que eles saírem da prisão, eles sairão alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Paulo vai falar isso na sua carta também. A nós nos foi dado o privilégio, não somente de crer, mas de padecer por Cristo. O Senhor nos instruiu e nos anunciou. Ele mesmo foi rejeitado em sua pregação. O Deus de toda a glória, que anunciou e pregou como ninguém, foi rejeitado. Não lhe deram ouvidos. Foi perseguido. Foi chamado de demônio. Mas continuou cumprindo a vontade do seu Pai, até o momento em que ele vai declarar: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer. Se o seu Senhor foi rejeitado, não desanime. Porque quando ele envia os seus discípulos a proclamar, a promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que haja dificuldades, Ele está conosco. Alegre-se no Senhor. Quais são as atitudes aqui dos ouvintes e dos pregadores do Evangelho? Por parte dos ouvintes, nós vamos ter interesse, e às vezes mero interesse. Mas louvado seja o Senhor, porque teremos fé, mas teremos rejeição. É isso que sempre acontecerá ao você proclamar o Evangelho. Lembre-se que muitas vezes com a rejeição vem perseguição. Não se espante. Louve a Deus. Em nossos dias há verdadeiros assassinos da moral. Eles falam mesmo, fofocam mesmo, colocam apelidos, nomes, neopuritanos. Não dê ouvidos, não ligue, deixe de lado. Por parte dos pregadores, discernimento, perseverança e alegria. O Senhor cumprirá os seus propósitos. E entender isso faz com que nos tornemos cada dia mais fiéis. Lembre-se de Isaías. Isaías, em seu chamado, ouviu o que eu creio que nenhum pastor e pregador gostaria de ouvir. Depois que ele contempla a majestade do Senhor, lá no capítulo 6, depois que ele se arrepende do seu pecado, e ouve: a quem enviarei e quem há de ir por nós, e ele se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele ouviu de volta não foi: vá, seja um pregador famoso, o povo vai te seguir. Vá e diz a esse povo: ouvi e não entendais. Vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Isaías falou: Senhor, até quando? Até que eu acabe a minha obra, até que eu julgue a Israel. Mas o remanescente virá. Não nos dias de Isaías. Isaías não viu. Posteriormente aos dias de Isaías, ele se manteve fiel. Ele proclamou com fidelidade a palavra do Senhor. Jesus tinha isso bem claro em sua mente, na sua missão. Por isso ele enfatizava que tinha vindo para fazer a vontade daquele que o enviou, ainda que tivesse sido rejeitado e humilhado muitas vezes. Ainda que tenha sido levado à terrível morte e morte de cruz, a fim de consumar a salvação do seu povo ao terceiro dia, quando ele ressuscita para a nossa justificação. Por amor a ele, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, daquele que nos fez ter paz com Deus, sejamos fiéis ao ouvir a pregação e ao proclamar aqueles que estão ao nosso redor, pois continuamos sendo testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a primeira igreja de Roraima para que seja sempre fiel, para que vocês de fato sejam testemunhas do Senhor aqui nesse local, proclamando o evangelho bendito do Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Exaltado, Senhor, seja o teu nome. Nós agradecemos a tua palavra viva e eficaz. Palavra, Senhor, que trata o nosso coração. O Senhor conhece cada um daqueles que estão aqui, e o Senhor sabe como os teus filhos têm se portado ao ouvir, ó Deus, o Evangelho. Ao ouvir, ó Deus, dominicalmente a palavra do Senhor sendo proclamada. Que o Senhor, ó Deus, coloque disposição e fé no coração de cada um dos meus irmãos, a fim de atentarem, ó Deus, à palavra que é pregada. Que o Senhor dê aos ministros dessa igreja, aos presbíteros, fidelidade, para que sejam instrumentos benditos na mão do Senhor, proclamando com fidelidade a palavra, não pregando as suas próprias ideias, mas unicamente a palavra bendita que exalta Cristo Jesus, aquele que se deu por nós. E nos ajude, ó Deus, mesmo em meio à rejeição e às perseguições, a ter alegria. Alegria por estarmos sendo dignos de sofrer por causa do nosso Redentor, do nosso amado Salvador. Nós te damos graças pelo privilégio bendito que temos. Adoramos o teu nome e declaramos toda a nossa confiança no Senhor, que está governando a história, e ao governar, trará os teus eleitos, ó Deus, por meio do teu povo, enquanto endurecerá aqueles que não são do Senhor. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Agora, irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre vós, sobre todos aqueles que amam e proclamam o Senhor Jesus em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.